Olá, graça e paz, escola de fundamentos, amados alunos, glória a Deus, aleluia, que maravilha! Estamos aqui na nossa primeira videoaula para vocês da escola de fundamentos, nesse período em que nós não podemos nos encontrar ao vivo, né? Mas a nossa fé não pode parar, a obra de Deus não pode parar e a escola de fundamentos não pode parar, por isso nós estamos fazendo toda segunda-feira as nossas aulas ao vivo, online, pelo Zoom, pela ferramenta do Zoom, às 19 horas. E para aqueles alunos que por uma razão ou outra, às vezes teve problema com o aparelho, não tem um notebook, não tem um computador, a gente está gravando as aulas para que eles também possam assistir, porque eles não podem perder os conteúdos. E aqueles alunos que assistirem às aulas, eles vão ter uma tarefinha que eu vou falar no final, para poder validar como presença, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? A gente parou na última aula presencial que nós tivemos, nós paramos na unidade 3. Olha aí, unidade 3 da lição 2, sobre mordomia cristã. E a gente vai falar sobre o assunto dízimos, ofertas e primícias, que é o ponto 4, né, que nós paramos na nossa aula. Bom, antes de mais nada, quero dizer que estou muito feliz da gente poder estar utilizando essa ferramenta, né, da internet, de gravação de aula. Confesso para vocês, não é uma tarefa fácil. Nós passamos uma semana inteira lutando para tudo dar certo, para montar tudo direitinho aqui, o nosso estúdio improvisado, para poder gravar essa videoaula, mas fazemos isso com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, porque sabemos que fazemos para o Senhor Jesus, né? E Ele é fiel nas nossas vidas, não tem nos abandonado, não nos abandona nunca, né? É uma promessa do Senhor, bem? Então vamos lá para a nossa aula, porque a gente vai falar sobre dízimos, ofertas e primícias, correto? Deixa eu mudar aqui o nosso slide, pera aí. Então, amados, você sabe que o dízimo, ele corresponde a 10% de tudo aquilo que você recebe como seu pagamento, como a sua renda, né? Tem pessoas que são assalariadas, então ela vai tirar os 10% do seu salário, de preferência do seu salário bruto, porque quando você recebe o seu salário bruto, ali é descontado contas que na verdade a empresa está pagando por você, mas são contas suas, são obrigações suas. Por isso a gente orienta a tirar o dízimo do valor bruto, porque esse sim é o seu real salário. Para as pessoas que são empresárias, para as pessoas que elas são autônomas, profissional autônomo, né? Ele vai tirar do seu prolabore, aquilo que ele também recebe, que na verdade o prolabore nada mais é do que o salário dessa pessoa que é profissional autônomo. Quem é empresário, se a sua empresa já está estabilizada, você já está com ela, né, a todo vapor, está caminhando bem e tal, o que a gente aconselha? Se você sentir no teu coração, tira o dízimo da empresa, mas o correto também, não é errado, você tirar do seu prolabore. Então você tem que tirar do seu prolabore. Caso você queira consagrar a sua empresa ao Senhor, você tira o dízimo também da sua empresa, tá? Mas tem que ter um cuidado com isso, porque às vezes o profissional está começando ainda, a empresa ainda não tem não tem ainda aquele suporte, não está ainda estabilizado, você não pode estar endividado para você poder conseguir tirar o dízimo da sua empresa, senão você não vai conseguir fazer com que ela venha. Então estabiliza a sua empresa, o Senhor sabe de todas as coisas, do seu prolabore, claro, tira fielmente o dízimo, e assim que você puder eu te aconselho, seja dizimista, coloque a sua empresa também para ser dizimista, porque você vai ver que as mesmas promessas que estão sobre a sua vida, ela é sobre a vida também da sua empresa, e você vai prosperar, porque essa é uma promessa do nosso Senhor, amém? Deixa eu colocar meu celular aqui no silencioso. Então, olha lá, como eu falei, o dízimo então é a 10ª parte. Se você ganha um salário de R$1.000, você vai tirar R$100, que é o dízimo. Você tem que entender que o dízimo
Ele não pode ser a sobra. O dízimo, ele é para você tirar como primícia, junto com as primícias e junto com a sua oferta. Então, eu aconselho que você, assim que receber o seu salário, a primeira coisa que você deve fazer é tirar o seu dízimo, é tirar a sua oferta, tirar a sua primícia. Você pode estabelecer no seu coração uma oferta mensal para você dar. Ou você pegar e falar assim, bom, esse valor aqui é o que eu vou dar de oferta durante o mês na igreja. Aí você é quem decide, porque a oferta ela é voluntária, depois a gente vai estar falando sobre a oferta. Mas é fundamental que o dízimo você tire em primeiro lugar, antes de você pagar as suas contas, porque você não pode cair naquele engodo, né, naquele engano do diabo, que primeiro eu vou pagar minhas contas, eu vou pagar a conta de luz, vou pagar o telefone, tem que pagar a farmácia, tem que pagar o mercado, tem que pagar isso e aquilo, aí o que sobrar, se sobrar, aí eu devolvo o dízimo. Não, então aí você não está sendo dizimista. O que sobrar e você der vai ser uma oferta, mas não o dízimo, porque o dízimo ele é estabelecido por Deus para ser 10% daquilo que você recebe. Se você fez uma venda, você tem que tirar 10% do valor que é o seu lucro, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas são vendedoras e elas não sabem, falar, eu vendi, sei lá, X peças de roupa e recebi tanto. Você vai tirar o valor do custo dessas mercadorias e o que sobrar é o seu lucro. Então, a partir dali é que você tira o seu dízimo, tá bom? Qualquer dúvida sobre isso, você pode estar mandando também um WhatsApp para nós. Pode ser que a gente tenha esquecido de falar alguma coisa, tá? Então, resumindo, o dízimo, ele é 10% de tudo aquilo que é renda na sua vida. Se você tem uma casa alugada, se você tem um apartamento alugado, se você, sei lá, qualquer coisa que gere renda para você, você tem que tirar fielmente 10% e devolver ao Senhor. Amém? Então, faça isso porque você não vai se arrepender, tá bom? Quando nós estamos dizimando, simplesmente nós estamos devolvendo aquilo que é do Senhor. Entenda uma coisa. Quando você deixa de dizimar, você está usando um dinheiro que não é seu. A Bíblia fala, e nós vamos ler a palavra depois que fala sobre isso, roubará o homem a Deus? É Deus perguntando. No entanto, vós me roubais. No que nós roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Aí ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois a gente vai ler esse texto. Mas é fundamental que você seja fiel no dízimo e saiba que esses 10% não te pertence. Então eu faço uma sugestão para que você consiga ser fiel ao dízimo. Você faz o seguinte: quando você for fazer suas contas, anotar lá a sua planilha, eu e o Nairson, por exemplo, a gente trabalha com planilha. Então, quando a gente trabalha por conta própria, nós temos a nossa empresa. Quando a gente faz uma palestra, e aí eu vou receber essa palestra, e aí eu antes, porque a gente já fica naquela ansiedade, eu vou pagar isso, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Então, o que eu faço? Eu pego do valor total, eu já deduzo o dízimo do Senhor e já coloco na minha cabeça que o meu valor é aqueles 90%. Eu esqueço aqueles 10%, eu nem conto com ele. Eu já faço todas as minhas contas baseadas nos 90% que são meus, que Deus destinou para mim. E eu sei, tenho certeza que Deus vai nos abençoar com esse. Gente, vocês não fazem ideia de quanto Deus, ele multiplica, quanto que ele abençoa, quanto que ele faz render as coisas, quanto que a gente é abençoado em pequenos detalhes, às vezes desconto. Vou contar um testemunho para vocês. Eu fui numa loja comprar uma peça de roupa, custava R$80. Comprei outras coisinhas lá e tal, isso foi no ano passado. Quando eu cheguei em casa, eu olhei na nota e vi que uma peça de R$80, a menina tinha esquecido de computar. Ela não cobrou. E eu falei, nossa, realmente ficou mais barato, né? De repente a gente pode até ser contagiado aí, né? Contaminado, na verdade, e achar assim, nossa, olha que bênção, eu ganhei essa peça. Mas, amados, repreenda em nome de Jesus que isso não é de Deus. Sabe o que eu fiz? Eu senti aquele incômodo no meu coração, eu me senti assim, falei, não, eu não posso ser desonesta, eu sou pastora, eu sou uma mulher de Deus, eu vou lá e vou falar com o gerente, até porque eu fiquei preocupada da menina ser repreendida, né, e sofrer alguma retaliação, porque lá vinha o nome da vendedora, da caixa, né, da menina do caixa. Fui lá e falei com
e falei com o gerente. Falei assim, olha, eu estive aqui na semana passada, aconteceu isso e a menina esqueceu, sei lá, passou e ela não debitou, não somou, né, na minha conta e eu vim aqui para pagar a peça. Eu vou ficar com a roupa e eu quero pagar. E o gerente ficou admirado com a minha atitude, daí ele falou assim, olha, por causa da atitude honesta da senhora, quando a senhora vier fazer compra aqui de novo, eu vou dar 10% de desconto para a senhora. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Aí voltei lá mês passado e fui comprar uma outra roupa que também, só que aí essa peça tava 110 reais, né? E na hora que eu fui pagar, eu falei assim, como que é mesmo o nome do gerente aqui? Aí ele falou, Fernando, ele tá aí? Não. Eu falei, poxa, é que ele me deu direito a 10% de desconto por causa de uma situação que aconteceu, aí contei e tal. Eu falei assim, não tem outra pessoa que responda por ele? Aí a moça veio, a responsável, e falou assim, olha, pode dar o desconto para ela. E, gente, eu sei que a peça por si só já tinha um desconto, juntou com o meu desconto, eu tive um desconto de R$28 na minha compra. Então, olha só, eu fui abençoada, e é assim que Deus faz quando você é dizimista fiel, quando você tem uma postura fiel, quando você tem uma postura de cristão, né? De ser honesto com as coisas de Deus, Ele nos abençoa, amém? Então, o dízimo, outra coisa importante, gente, o dízimo ele é para ser devolvido na casa do Senhor, tá? O dízimo ele tem que ser devolvido na igreja, porque quando Deus fala que haja mantimento na minha casa, ele está falando de duas casas. A casa dele, que é a igreja física, o templo, por quê? O pastor precisa pagar a conta de água, precisa pagar a conta de luz, precisa pagar, que não é barato. A nossa igreja tem ar-condicionado, tem os funcionários, tem o pessoal da limpeza. Então, assim, é uma despesa gigantesca, tem um aluguel. Então, ele conta com os nossos dízimos e as nossas ofertas para suprir essas necessidades. E por isso que Deus deu essa ordem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, a casa do tesouro é a casa de Deus, é a igreja, amém? Então, olha só, você tem que levar então na igreja. Nós, como congregamos lá no MAN, nós devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas lá no MAN. Olha aqui a palavra que eu tanto estou citando, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Que coisa maravilhosa! Deus faz uma promessa que Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. E as bênçãos, amados, elas são em todas as ordens, são em todas as áreas da sua vida. Não é porque você é dizimista, Deus vai te abençoar só na área financeira. Porque quando Ele fala da segunda casa, qual é a casa do Espírito Santo? Somos nós. Nós somos o corpo que habita o Espírito e habita o nosso Espírito e habita o Espírito Santo. Nós somos templos também do Espírito Santo. Então, quando ele fala que ele está mantendo para manter a sua casa, ele também está falando dessa casa que é o nosso corpo. Você vai ter mais saúde, você vai ter prosperidade em todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida. Por isso, não precisa você ter medo de ser dizimista. Você tem que buscar, né, ser fiel ao Senhor, amém? Dízimos e ofertas, amados, eles não compram a bênção do Senhor. Não tira isso da sua cabeça, você não está fazendo uma troca, você não está fazendo barganha. Eu vou dar oferta se Deus me der isso. Eu vou dar oferta, daí Deus vai me dar aquilo. Não, as bênçãos do Senhor, lá em Deuteronômio 28, se você ler, se você for obediente, fala que as bênçãos te seguirão, elas correrão atrás de você. Então você não precisa fazer troca com nada, né? Você simplesmente vai obedecer esta palavra, vai ser dizimista, vai ser ofertante, vai ser primiciador e as bênçãos do Senhor te alcançarão por causa da promessa do Senhor. Não pelo valor que você está dando de oferta, não pelo valor que você está dando de dízimo. Já teve dízimos que eu dei de R$1, né? Era o que eu tinha, porque o dízimo você tira daquilo que Deus te dá. Já teve dízimos que a gente deu de valores muito maiores, graças a Deus, quando Deus abundou na nossa vida, nós já demos dízimo aí com certeza mais de R$1.000, já teve dízimo na faixa de 4, 5 mil reais. É aquilo que Deus coloca na tua mão, uma coisa te paga, Ele não fica devendo nada para ninguém, Ele vai te abençoar e Deus se agrada de abençoar, né, os seus filhos, Ele gosta
né, disso, porque quando nós estamos entregando o nosso dízimo, nós estamos materializando a nossa fé no Senhor. Nós estamos crendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós estamos crendo que Ele vai prover tudo que nós necessitamos, como Ele diz lá, Jesus falou lá em Mateus 6,33, né? E todas essas coisas, todas as suas necessidades, Deus não vai deixar faltar, né, na sua vida. Tudo Ele vai prover para você de acordo com a sua necessidade. Amém? Então, basta você crer que os seus 90% aí, ele vai ser bênção do Senhor, Deus vai multiplicar, Deus vai operar grandemente. Agora nós vamos para o segundo ponto desta aula, que é sobre a oferta. Olha lá, oferta é um valor voluntário, espontâneo, que o Senhor coloca em nosso coração, tá? Para abençoar a sua obra. Então, a oferta, ela é também um meio de nós abençoarmos a obra do Senhor, porque só os dízimos não é o suficiente para arcar com todas as despesas que a igreja tem. Mas a oferta também é para abençoar a sua vida, mas é para abençoar a casa do Senhor, para que a casa do Senhor não venha ter falta de nada. Amém? Olha lá. A oferta nada mais é do que uma semente que plantamos no reino de Deus para o nosso próprio benefício. Logo, funciona como um elemento multiplicador. Eita, que maravilha! Então, entenda que a sua oferta é uma semente que você lança numa terra fértil, que vai frutificar, que vai multiplicar. Quando você planta uma semente de um grão de milho, que é uma semente, gente, nasce um pé de milho com várias espigas de milho. Você já se deu o trabalho de contar quantas espigas tem quantos grãos tem em uma espiga de milho? Gente, são quase 1000 grãos em uma única espiga. Então veja que coisa maravilhosa você trazer para o campo da sua área financeira. Você está ofertando na casa do Senhor e essa semente vai se multiplicar. O problema, sabe o que é? É que as pessoas não têm paciência de esperar o tempo de Deus. O kairós de Deus é diferente do nosso tempo. Porque a Bíblia fala, depois a gente vai ler um outro versículo aí, que fala, né, que nós devemos honrar ao Senhor. E eu até vou colocar ele aqui, olha só. Diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Olha, tudo que a Bíblia está dizendo, tudo que você semear, você vai colher. Então, presta atenção, cuidado com a sua conduta, com tudo que você faz, com tudo que você fala, porque a Bíblia fala que nós vamos prestar contas a Deus de cada palavra que sai da nossa boca. E tudo que você plantar, você vai semear. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Então, amados, preste atenção, na casa do Senhor é a mesma coisa. Se você plantar sementes de fé, você vai colher abundância, você vai colher prosperidade, você vai colher a bênção do Senhor. Só que é no tempo dele. Vamos ver esse outro versículo em Gálatas 6:9, diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem. Olha só, quando você está ofertando na igreja, dizimando, você está fazendo bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Amado, não desfaleça, não deixe a sua fé esfriar, não deixe a sua fé esmorecer. Às vezes você entrou numa campanha, você deu lá uma oferta de desafio, né? Porque também o pastor pode fazer isso, ele pode lançar uma oferta, porque oferta, mas ninguém é obrigado a dar e ninguém é obrigado a dar X valor que o pastor determinar. O pastor nem pode fazer isso, nossos pastores não fazem isso. Eles simplesmente lançam oportunidades para você. Lança desafios com várias opções que você vai ver de acordo com a sua condição, com a sua fé, o que você vai desafiar, vai aceitar o desafio. Por exemplo, tem pessoas que R$10 para ela é um desafio. Amém, glória a Deus. Ela vai colocar dentro do envelope e Deus vai abençoar a vida dela da mesma maneira. Tem pessoas que é um desafio para ela R$100. Tem pessoas que é 500, tem pessoas que é 1000. Então depende da sua condição, daquilo que você tem, daquilo que Deus já te deu, que você entende que é uma gratidão, que você está também
ofertando ao Senhor, né, como uma gratidão, e você pode fazer o seu desafio. Mas a oferta, amados, não significa que você, quando você faz um desafio, já teve desafios que eu e o Nerson nós participamos, e que em um mês, 2, 3 meses depois, veio a abundância do Senhor. Uma vez nós ofertamos, fizemos um desafio de R$900, isso há 10 anos atrás. Nós fizemos um desafio de R$900. Sabe quanto que Deus nos prosperou? Nós recebemos R$41 mil em uma semana. Assim, 2 dias, para ser mais sincera. Foi metade num dia, passou um dia, no outro a gente recebeu a outra metade. Como? Não foi caído do céu, foi através do nosso trabalho. Porque quando você oferta na casa do Senhor, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência, vai te dar visão para através do seu trabalho você prosperar. Porque, amados, é do fruto do seu trabalho que você vai viver. Isso é bíblico. Foi Deus quem determinou assim. Então, Deus pode de uma hora para outra colocar um grande dinheiro na sua mão? Pode, mas por qual meio esse dinheiro vai vir? Você tem que fazer alguma coisa. Tem que ser por meio da sua participação, tem que ser por meio da sua ação, da sua atitude, da sua atividade, do seu trabalho. Às vezes você fala assim, mas como? Eu só ganho um salário mínimo? Como que Deus vai prosperar a minha vida? Ah, minha amada, para Deus não existe impossível. Deus abre portas onde não há portas. Ele pode abrir portas que você nem imagina. Pode, de repente, fazer um mover nessa empresa, tirar você dali, colocar você em outro setor, fazer você virar gerente ou fazer você virar um empresário. Meu Deus, ele pode fazer coisas tremendas que você nem imagina. Deus vai te surpreender, como ele já surpreendeu a mim e ao pastor Naércio. Então, simplesmente creia que, se você não desfalecer, você vai usufruir dessa bênção que está aí em Gálatas. No versículo 6, no capítulo 6, no versículo 9. Amém? Então, amados, você precisa crer nas promessas do Senhor. Amém? Crer que Ele é fiel para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Uma coisa importante que nós precisamos nos atentar é que nós não podemos ofertar por constrangimento. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo fala que, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então é você quem tem que propor a oferta no seu coração. Eu te aconselho, quando você, no dia que você for para o culto, que você estiver se preparando para o culto, prepare também a sua oferta. Isso faz parte do ritual de você ir para a casa de Deus. Você já tem que pensar na oferta, já tem que separar seu dízimo direitinho, deixar dentro da sua Bíblia ou da sua bolsa para você não esquecer. E aí você propõe no seu coração. Como, pastora, que eu vou propor, né? Eu não sei quanto que eu devo dar de oferta, né? Mas o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai colocar no teu coração, olha, ele vai falar com você. Olha, Ana, dá X de oferta hoje. Você tem essa condição. Porque quando ele fala para você, é porque você já tem. Ele já proveu na sua vida. Então, a oferta, ela é voluntária, ela é espontânea. Por isso, ela tem que nascer no seu coração. E quando ela nasce no seu coração pela orientação e ajuda do Espírito Santo, aí você vai dar com alegria, não vai dar por necessidade, não vai dar por constrangimento. Isso é maravilhoso quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Então, olha só, alguns passos são importantes antes de você ofertar. Olha só, eu já falei do ritual que você tem que se preparar antes na sua casa, mas tem aqui, ore ao Senhor antes de entregar a sua oferta. Você tem esse direito de orar, entregar ao Senhor, falar, abrir o seu coração, falar para Ele, Deus sabe de tudo que acontece na sua vida, mas Ele quer ver a sua humildade, Ele quer ver você se prostrar, você se render, você ser humilde, isso é humildade. Senhor, Tu sabe das nossas necessidades. Pai, eu estou passando por isso. Pai, eu preciso de uma porta. Pai, eu preciso de mais recurso financeiro. Eu estou passando por essa necessidade, por isso e aquilo. E Deus vai ouvir a sua oração e a sua oferta vai ser recebida como um cheiro suave e agradável às narinas do Senhor. Dê com generosidade e alegria. Já falei sobre esse ponto, né? O Provérbios diz que o coração generoso prosperará. Então tenha um coração aberto, voluntário, liberal, generoso, porque Deus vai prover na sua vida, vai te abençoar, e eu tenho certeza disso. Amém? E creia que
Deus multiplicará a sua sementeira. Olha que promessa maravilhosa, né? Deus, ele vai multiplicar a sua sementeira. Como assim? O que é minha sementeira? A sementeira é de onde você tira a semente. Então, lembra que eu falei do grão de milho? Você planta um grãozinho de milho e aí Deus multiplica a sementeira, porque nasce um pé de milho com vários grãos, sei lá quantos espigas de milho tem num pé de milho, mas eu sei que cada espiga de milho, ela dá de 700 a 1000 grãos. Então Deus está multiplicando as suas sementes. Você plantou uma sementinha e nasceram muitas outras. A sementeira foi muito maior e Deus está multiplicando. Então, na nossa vida, a sementeira, amados, é o seu trabalho. É aquilo que você faz. Deus vai abençoar o fruto das suas mãos para você fazer coisas. Se você não tem uma profissão, se você não sabe o que fazer, olha, vai para a internet, tem vários cursos gratuitos lá, aprende a fazer alguma coisa, Deus vai multiplicar. Você tem um tempo livre do seu trabalho, é uma maneira que Deus pode usar para prosperar, mas você precisa agir, você precisa ter ação para poder, por isso que a palavra é oração, é orar e agir, fazer o que tem que ser feito, porque Deus não vai descer aqui fazer por você, né? Presta atenção nessas questões aí, tá bom? E agora nós vamos falar sobre o ponto 3 da nossa aula de hoje, que é sobre primícias, que corresponde ao que primeiro frutificou e foi gerado. É uma oferta de gratidão ao Senhor. Olha só, essa questão da primícia aí, ela é bíblica, está lá em Ezequiel 44:30, daqui a pouco nós vamos ler o texto, né? Mas você vai encontrar aí pessoas de outras denominações, de outra igreja, que não primiciam, né? Por quê? Porque elas têm uma outra visão, uma outra linha teológica, elas acreditam que quando Jesus veio, ele aboliu a primícia, embora eu nunca achei isso escrito na Bíblia, no Novo Testamento, né? Deus, ele, por exemplo, não aboliu, Jesus, ele não aboliu os dízimos, ele fala que a gente tem que continuar, né, com essa prática, e a primícia é para abençoar a sua vida, é para abençoar a sua casa. Se as primícias, se o dízimo, a oferta abençoa você, a primícia vai abençoar a sua casa. E Deus fala para quem deve ser entregue a nossa primícia, né? Olha lá, vamos ver esse versículo aqui em Provérbios que fala sobre honra. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos, que são as primícias, né? De todas as suas plantações. Os seus celeiros, aí vem a promessa, ó, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha, os seus celeiros ficarão sempre cheios, nunca vai faltar o alimento na sua casa, não vai faltar as coisas que você necessita para você viver bem com a sua família, para você ter uma vida digna, tá? E ele ainda promete que vai encher os nossos barris. Esses barris aí simbolizam o nosso corpo, a nossa vida espiritual, que vai transbordar de vinho. O que significa? Vai transbordar de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Paulo fala lá em Filipenses, que a gente tem, em Filipenses 4, se não me engano, ele fala, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre, sejam alegres. Então ele fala, seja cheio do Espírito Santo. Isso é uma palavra maravilhosa, tremenda para a nossa vida. Então tudo aí envolve, olha só, vamos ver o texto que fala sobre as primícias. Diz assim, e as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, e toda a oblação, em todo o seu trabalho, né, de tudo que você faz, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Serão de quem? Dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, ou seja, o primeiro da sua renda, aquilo que você tem como lucro, né, serão do sacerdote, para que faça, olha aí a promessa, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Está lá em Ezequiel 44, você pode ler lá todo o capítulo, né, todo o contexto dessa palavra. Mas quando nós primiciamos, e aí eu vou falar um pouco da nossa experiência, quando a gente veio para o MAN, eu fiquei assim um pouco resistente, falei, nossa, mas que negócio é esse de devolver de primícia, né, e tal, e fiquei meio assim, e aí eu fui orar ao Senhor, né, e aí Deus me deu o seguinte entendimento, olha, o apóstolo Alci e a apóstola Vânia, que são os nossos apóstolos que recebem as nossas primícias, eles merecem receber essas primícias, eles merecem receber essas ofertas, porque eles dedicaram toda a sua vida. Mas eu não estou dizendo que você vai primiciar porque eles merecem.
Você tem que primiciar porque você é obediente à palavra, seja inteligente. Nós temos que, Deuteronômio fala que se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, se atentar para os seus caminhos e obedecer, todas essas bênçãos te alcançarão. Então, quando você primicia, essa bênção também vai te alcançar, que é a bênção sobre a sua casa, porque ali todos que estão debaixo da sua autoridade espiritual, todos que estão debaixo da sua tutela vão ser abençoados. Seus filhos, se eles ainda não são convertidos, eles vão estar debaixo da bênção também por causa da primícia. A sua casa, tudo na sua casa vai ser bênção, né? Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar luta, que você não vai ter adversidade, não é isso, né? Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que eu estou dizendo é que você vai sempre ter a graça do Senhor na sua vida para te dar sabedoria para vencer todas as lutas debaixo da bênção do Senhor. Davi disse no Salmo 23, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando o nosso cálice transborda, ele alcança todos que estão à nossa volta. Você é o cálice do Senhor, está aí transbordando, cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, e todos à sua volta serão abençoados por esta palavra. Então, seja fiel também aí nas primícias. Então, para a gente fazer um resumo sobre isso, né? Quando nós primiciamos, nós estamos honrando e abençoando a vida dos nossos líderes, que no nosso caso, é o nosso querido apóstolo Alcê, a nossa querida apóstola Vânia, que são uma bênção, né, gente? Que exemplo que eles deram, eles largaram tudo para viver da obra, passar por muitos perrengues, por muitas lutas, por muitas dificuldades. Então, hoje eles estão sendo agraciados aí com as nossas primícias. Glória a Deus por isso. E também nós estamos reconhecendo a autoridade dele sobre a nossa vida. Quando você primicia, você reconhece aquela pessoa. Sabe que Abraão fez isso com o dízimo, né? Ele entregou os dízimos dele, acredito que as primícias também, para Melquisedeque. Naquela época nem existia a lei de Moisés, hein? Então ele já era fiel ali. Então ele estava reconhecendo aquela autoridade, que é uma figura de Deus. Então os nossos apóstolos, eles são autoridade sobre as nossas vidas, tá bom? E é a palavra de Deus que fala que as primícias pertencem aos nossos sacerdotes, aqueles que estão com uma autoridade espiritual máxima dentro da igreja, máxima abaixo de Cristo, é claro, né? Estou falando do reino aqui humano. Eles são essa autoridade espiritual sobre a nossa vida. Bom, para nós concluirmos, nós chegamos aqui à conclusão de que, ao dizimarmos, Deus repreende o devorador. Ah, isso é importante falar, gente. Ele fala assim, lá em Malaquias 3:10, no 11, aí ele continua, você vai ler lá o texto. Ele fala assim, e por vossa causa, pelo fato de você ter dizimado, pela sua atitude de fidelidade, eu repreenderei o devorador. Gente, o devorador, ele é um demônio que vem quebrar tudo na tua casa quando você não é dizimista, sabe? As coisas estragam. Às vezes sua geladeira queima lá o gás que você tem que trocar, estraga seu liquidificador, estraga a máquina de lavar, Deus o livre, às vezes até um acidente acontece, estraga o carro, você tem uma despesa enorme. Olha, infelizmente uma vez eu já passei por essa experiência, eu esqueci de devolver o dízimo, sei lá o que aconteceu, faz muito tempo. E gente, aconteceram coisas que as despesas que eu tive foram muito maiores do que se eu tivesse dizimado. Muito. Então, não compensa, você vai ficar no prejuízo. Então, para você ter o devorador repreendido, não dá brecha para ele entrar na sua vida, você tem que ser fiel aos dízimos. Entenda uma coisa, o dízimo você está devolvendo para Deus, não é para o homem, tá? O pastor na igreja, junto com a equipe lá de administrativo, vai administrar seu dízimo, seu dinheiro. Se eles falharem em alguma coisa, amados, todos nós estamos sujeitos a falhar, somos seres humanos, mas eu creio que eles são fiéis, nós cremos, temos essa fé no nosso coração e essa confiança nos nossos líderes, mas o homem está sujeito a falhar. Não se preocupe com isso, importa que você fez a sua parte, você está devolvendo seu dízimo ao Senhor e sendo fiel, amém? Quando nós ofertamos, nós legalizamos uma colheita sobrenatural. Olha, o dízimo, vamos dizer assim, ele mantém sempre tudo que você já tem, Deus vai te abençoar, vai multiplicar também, mas com a oferta, amado, você superabunda. Deus faz o sobrenatural na sua vida, sempre no tempo do Senhor, não é no seu tempo, nem sempre as bênçãos elas vão vir
uma resposta de bênção vai vir financeiramente, em dinheiro. Não. Muitas vezes você é abençoado em várias outras áreas da sua vida, prosperidade na sua casa, na saúde, a paz que excede todo entendimento. Então, enfim, é um conjunto, né, dentro da sua vida que Deus vai te abençoar. E claro, também no financeiro, se você for fiel e você fizer a sua parte e você agir, né? Porque eu já falei, não adianta você colocar sua oferta lá e ficar esperando que o dinheiro vai cair do céu, porque ele não vai cair do céu. Amém? E quando nós primiciamos, a bênção do Senhor é liberada sobre a nossa casa. Então, toda a sua casa, como eu já falei, é abençoada através da primícia. O seu cálice transborda de bênção e vai abençoar todos os seus da sua casa. E você ainda vai ter para emprestar, vai ter para dar, para ajudar, para socorrer seus irmãos, pessoas da sua família. Assim eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Olha só, nós estamos já finalizando. Mas eu quero aproveitar e dizer para vocês que já que nós estamos nesse período de isolamento, não está tendo curso ao vivo, e já que agora você teve um entendimento do que é o dízimo, a primícia, a oferta, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui esse banner que o pastor Arnoldo nos mandou. Ele está lá de plantão, ó, de segunda a sexta-feira, tá? Das 11 até as 14 horas. Na verdade, ele está das 8 às 11h30, e à tarde vai estar o pastor Valdecir das 14 às 17h30. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu e o Naércio sugerimos ao pastor Arnoldo que ele divulgasse a conta bancária da igreja, né, por causa dessa pandemia que a gente está vivendo, e a gente não pode se arriscar, nem podemos arriscar a vida de outras pessoas, né? Então, a gente tem que ser obediente, porque lá na história de Moisés, na última praga, na 10ª praga, quando Deus enviou o anjo da morte, ele falou: avisa toda a congregação para ficarem em casa, porque eu vou enviar o anjo da morte. E eu, amadas, Deus já falou meu coração, Deus me fez lembrar dessa palavra, que essa pandemia, ela é um anjo da morte que está passando aí, porque Deus está fazendo o seu juízo sobre a terra, sobre alguns países, principalmente nos países da Europa. Isso aí não vem da parte do inimigo, isso está no controle e no poder de Deus. Então nós temos que ser obedientes, ficar em casa, não sair, para você não ser contaminado com esse vírus e não prejudicar os da sua casa. Então fique em casa, ore, leia a palavra, estude a palavra de Deus, né? Nós estamos oferecendo as aulas aqui para vocês, mas também aqueles que não têm conta bancária no Bradesco, para não pagar taxa, foi isso que a gente falou com o pastor Arnoldo, para ele não pagar taxa de transferência, às vezes a pessoa vai dar uma oferta de R$10, R$20, R$50, e às vezes, dependendo do valor, não compensa você fazer transferência bancária para outro banco, porque os bancos cobram lá, às vezes 10, 15, 20, até R$20, dependendo do banco, né? Então, se você não puder, ou você vai até o banco e deposita no caixa eletrônico, leva álcool gel, né, se protege tudo direitinho, ou você também pode ir até a igreja nesses horários, das 8 às 11h30, das 14 até as 17h30, para deixar lá seu dízimo, a sua oferta e a sua primícia, tá bom? E aqui também eu quero deixar com vocês a conta bancária da igreja, para que você possa fazer aí, para quem tem conta no Bradesco, ou de repente você vai ofertar, fazer uma primícia, um desafio, e não se importa com a taxa que o banco vai cobrar, faça a transferência do mesmo jeito, Deus vai te abençoar, ele não vai deixar, ele vai estar contabilizando também, né? Vai ficar essa taxa aí para o banco, mas Deus sabe da sua fidelidade. O que importa é você ser abençoado e você ser fiel para você estar agraciado. Amém? Então, em nome de Jesus, nós encerramos aqui a nossa primeira videoaula. Estou muito feliz. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que Deus venha superabundar e transbordar, né, fazer multiplicar tudo nos seus celeiros, a obra das suas mãos, o seu trabalho, que Deus te abra novas portas para que você venha prosperar e usufruir. Lembrando sempre que quem é Senhor da sua vida jamais será o dinheiro, mas sim o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, aquele que está sobre tudo e sobre todas as coisas, e é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Fica com Deus. Eu preciso falar da tarefinha para os alunos que não participaram da aula vivo. Qual vai ser a tarefa? Você vai pegar a sua apostila, quem não tiver me avisa no grupo do WhatsApp que eu vou estar mandando. Eu vou postar aqui, ó, a página 81 do nosso caderno, e você vai fazer essa tarefa.
e mandar para mim. Faz a tarefa, tira uma foto e manda para nós. Pode ser no grupo, pode ser no meu WhatsApp privado, tá bom? Da maneira que você achar melhor. Acho que no privado fica melhor, né? Você manda para mim para contar como presença, para eu saber que você assistiu essa aula. Faça essa sua tarefa e mande para nós, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, fica na graça e na doce paz e presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, né? Para nós encerrarmos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar todas as vidas que estão assistindo essa videoaula. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, os seus celeiros, que o Senhor venha prover, Pai, para que eles possam ser dizimistas fiéis, ofertantes e primiciadores na tua casa, em obediência à tua palavra, e que todas aquelas promessas, Pai, que o Senhor prometeu lá em Deuteronômio 28, que nos alcançarão, que assim seja na nossa vida, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Que a paz, a saúde, a prosperidade seja sobre a vida de todos os nossos alunos da Escola de Fundamentos, de toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até a nossa próxima videoaula. Amém? Glória a Deus.